Olá, turma. Vamos dar continuidade à nossa aula. Dessa vez, vamos trabalhar o Karl Popper com esse livro muito importante nas discussões de teoria da ciência, que é a lógica da pesquisa científica. O Popper ele vai ser diferente na sua visão em relação ao Thomas Kuhn. Na verdade, o Popper vai fazer uma crítica às discussões da ciência do Thomas Kuhn. Então, nós vamos ver agora como se desenvolve essa discussão com relação à ciência e as suas dinâmicas com relação ao Karl Popper. Bem, a questão central do Popper é fazer uma crítica ao positivismo lógico, a toda a tradição do positivismo lógico. O que fala o positivismo lógico? O ponto de partida do positivismo lógico é afirmar que o enunciado científico só é científico se for verificável. A tese do Popper que contraria o positivismo científico ou positivismo lógico é que o enunciado científico somente pode ser científico se for falsificável. Vamos ver como é que o Popper constrói esse ponto de vista, fazendo uma contraposição às discussões referentes ao positivismo lógico. Bem, primeiramente, o positivismo lógico ele está marcado pela ideia do indutivismo. Né? O que significa indução? Né? E como o Popper discute a questão da indução? Primeiramente, no livro A Lógica da Pesquisa Científica, ele vai dizer que a ciência não se baseia na indução, progredindo em vez disso através de falsificação de teorias. Ou seja, diferente do positivismo lógico, que colocava a indução como ponto de partida do conhecimento científico, o Popper vai dizer que a ciência ela só progride através da falsificabilidade das teorias. Nós vamos explicar isso mais à frente. Ou seja, a discussão do Popper é substituir o método indutivo pelo hipotético dedutivo e a ideia de falsificacionismo em vez do verificacionismo presente no positivismo lógico. Primeiramente, o que é ciência e o que defende os indutivistas? Para Popper, os indutivistas defendem que só o conhecimento os indutivistas defendem que só existe o conhecimento naquele que resulta do método que se pode considerar como científico. Ou seja, o conhecimento ele só pode prosperar através da indução. E somente a indução pode considerar a ciência como um fato meramente lógico. Mas o que é o indutivismo? Lembro que em alguma aula, logo nas primeiras aulas, nós falamos sobre o método indutivo e o método dedutivo. Quem lembra? O método indutivo sustenta a ideia de que a ciência progride a partir de generalizações com base em observações específicas. Ou seja, o método indutivo ele parte de um pressuposto empírico, parte de um pressuposto observável para, a partir daí, gerar uma lei geral. Ou seja, parte do particular para o geral. Como o exemplo que é colocado aqui. O Sol nasce todos os dias, agora. Portanto, o Sol nascerá amanhã. Então, a partir da observação empírica de uma regularidade de fatos, nós chegamos a uma decisão geral, uma lei universal. Vamos ver o que fala lá o Popper. Segundo os indutivistas, a ciência evolui a partir da acumulação de novos dados. Na prática, as novas teorias acrescentam conhecimentos sem alterar a sua estrutura. Ou seja, os indutivistas, eles alegam que a ciência evolui
a partir de uma acumulação de dados, né? Essa acumulação de dados vai forçando uma progressão da ciência, né? De modo que essa progressão se dá a partir de uma estrutura primária aonde vão se depositando novos conhecimentos. O método indutivo, segundo o Popper, é a tônica que considera a verificação e a confirmação através da experiência. Outra questão importante, né, nesse ponto de vista que é colocado pelo Popper, é que os indutivistas eles pressupõem sempre a experiência. Nós já vimos que os dados da experiência são dados que muitas vezes levam a erros, né? Haja vista lá o que Platão colocou lá na teoria da caverna, na alegoria da caverna. Então, os indutivistas levam em consideração fatos da experiência e a regularidade dos fatos que são comprovados pelo papel da experiência. Olha o que fala o Popper. A ideia central é que, ao observar a repetição de fenômenos semelhantes em situações específicas, é possível chegar a conclusões gerais ou leis que descrevem esses fenômenos. Por exemplo, após observar que todas as esferas caem para o chão quando soltas, podemos induzir que a gravidade é uma força universal que atua sobre os corpos. Então, a ideia que o Popper está questionando é como nós vamos obter, né, uma ideia, um pressuposto científico com base em regularidades, de modo que essa regularidade ela não garante, né, a consistência. Não se garante a consistência que esses fenômenos vão ser regulares infinitamente, né? E, além do mais, o pressuposto do indutivismo é a observação, né? O fato da gente observar para depois deduzir. O método empirista ou método indutivo considera o conhecimento como baseado na experiência, né? Ou seja, o método indutivo é todo calcado na empiria, no modo como nós apreendemos os fatos pelos nossos órgãos sensoriais. A generalização deriva das observações de casos da realidade concreta e são elaboradas a partir de constatações particulares. Aqui nós vamos dar o exemplo dos silogismos, né? Fica muito claro, né, como é que o método indutivo procede. Então eu tenho aqui o primeiro silogismo. Pedro é mortal. Pedro, né, é um caso singular, né? João também é mortal. Logo, José também é mortal. Carlos é mortal. Ora, Pedro, João, José e Carlos são homens. Logo, todos os homens são mortais. Todo homem é mortal é a premissa maior. Pedro é homem, é premissa menor. Logo, Pedro é mortal. Então, aqui está a ideia de que um caso particular ele gera uma conclusão geral, né? Muitas das vezes, fora do silogismo, apoiado na experiência, nas observações, né? É assim que procede o método indutivo. O método indutivo ele tem a seguinte estrutura: a observação, os dados empíricos, aquilo que eu observo, aquilo que eu vejo, identificações de padrões, ou seja, a regularidade desses padrões, e a partir daí eu creio uma generalização. A generalização aqui ela pode ser identificada como uma lei geral, né? A partir de uma série de constatações, eu identifico uma regularidade de padrões e crio uma generalização, uma lei universal a partir daquela observação. Então tá aqui alguns exemplos para vocês entenderem, né? Eu tenho aqui A igual a 1, A igual a 2, A igual a 3. Então eu vou observando essa série contínua de regularidades, eu vou ter uma conclusão que o próximo número será D igual a 4. Né? Então é a partir de generalizações e observações, é a partir de regularidade, e observações
que nós chegamos a uma conclusão no método indutivo. Exemplo mais prático, premissa 1. Todos os pássaros que observamos podem voar. Premissa 2. O pinguim é um pássaro, portanto, o pinguim pode voar. Então, a partir da observação dos pássaros, eu identifiquei que todos os pássaros podem observar. Agora, prestem atenção nesse silogismo, né? Pinguins voam? Pássaros? Pinguim é um pássaro? Olha como é que o Popper está chegando aqui a uma conclusão de que esses dados observacionais, mesmo num silogismo, pode nos levar a erro, não é? Ora, se todos os pássaros voam, o pinguim é um pássaro, mas a gente sabe que anatomicamente é impossível de um pinguim voar como uma águia, né? Aí começa o ponto de vista da crítica do Popper. Primeira premissa, em outro silogismo. Cada vez que o relógio marca meio-dia, o Sol está no ponto mais alto do céu. Hoje, ao meio-dia, premissa 2, o Sol estava no ponto mais alto do céu. Portanto, sempre que o relógio marcar meio-dia, o Sol estará no ponto mais alto do céu. Aqui está um exemplo claro da regularidade. A regularidade, a observação, me levou a uma conclusão geral, que é a questão de identificar a hora com a posição do Sol. Voltando a essa discussão principal, a crítica ao método indutivo, nós vamos ver que o Popper ele vai fazer uma crítica pontual ao método indutivo. Como nós podemos, a partir de dados observados, analisados e examinados de um único caso particular, podemos chegar a uma verdade geral universal. E como essa verdade geral universal, ela pode ter uma pretensão de universalidade. Esse é o ponto principal a o qual o Popper vai se atentar. Bem, o indutivismo falha, segundo Popper, porque não há garantia de que as observações passadas sempre levarão à verdade universal. Ele argumenta que o método científico não pode se basear na coleta de dados para apoiar uma teoria, mas em testes rigorosos que possam refutá-lo. Então, o ponto principal dessa crítica do Popper aí é que garantias a regularidade dos fenômenos observáveis pode gerar uma verdade. O que garante, né, qual é a pressuposição lógica de que o Sol sempre nascerá no dia seguinte? Qual é a pressuposição lógica de que um fenômeno pode ocorrer sempre? Nós não temos garantia lógica de que essa regularidade pode ser seguida infinitamente. Daí o pressuposto fundamental do Popper. Como eu posso garantir uma verdade universal se nós não podemos garantir que a nossa observação pode levar a um caso de regularidade infinito? Daí, a partir desse pressuposto, o Popper vai elencar a ideia de refutação de hipótese. Né? A ciência ela só vai se erguer não a partir de uma observação de regularidades, mas se eu posso refutar. Daí a ideia da falseabilidade de uma teoria. Bem, antes da gente falar da falseabilidade, vamos voltar de novo à crítica do método indutivo. Para a gente ver como que para o Popper o método indutivo ele é falho. Vamos lá ver esse caso que ele mesmo coloca no livro. A observação dos fenômenos. Então eu tenho um ganso branco, eu vejo 2 gansos brancos, eu vejo 3 gansos brancos. Logo, eu vou pressupor que todos os gansos são brancos. Eu faço uma relação, né? A relação entre os fenômenos é o segundo passo para a generalização.
Então, se eu olho todos os gansos de uma determinada localidade geográfica e identifico que aqueles gansos são brancos, que todos são brancos, eu vou pressupor, né, através de uma aproximação, né, através de uma analogia entre as observações, de que só há gansos brancos. E a partir daí eu tiro uma generalização. Todos os gansos são brancos. Há uma relação entre ganso e a cor que é generalizada e traduzida em uma lei universal. Ora, se observo 1000 gansos e se todos eles são brancos, concluo que todos os gansos são brancos? Eu posso concluir, dentro de uma realidade geográfica, dentro de uma percepção empírica, de que só há gansos brancos? E os gansos negros, que não foram observados? Aí é o ponto central da crítica, não é? O indutivismo falha, segundo Popper, lá no livro, porque não prevê a possibilidade de refutação. Enquanto o falsificacionismo de Popper vê a possibilidade de um único cisne negro como a chave para a refutação de uma teoria. Então, o que significa aqui? Ora, a grande questão aqui é se na regularidade dos fatos eu encontro um caso que está fora, eu posso refutar. Então, a partir do momento que eu encontro, né, um ganso que é negro, eu vou refutar a hipótese de que todos os gansos são brancos. Então, a partir de um caso particular, eu posso negar o indutivismo através da falsificação de uma teoria. É o que o Popper fala. A ciência é baseada em conjecturas. A ciência é conjecturável. O que são conjecturas? Conjecturas são hipóteses ou teorias que os cientistas formulam para explicar os fenômenos, não é? Então, conjecturas são ideias que podem ser refutáveis. Uma hipótese é uma verdade que é provisória. Toda hipótese é provisória. Ela pode ser refutada, ela pode ser comprovada, mas ela é provisória. Então, as conjecturas, né, são formas que os cientistas são ideias que os cientistas formulam para provar ou não a partir de um dado específico. E como é que fica, então, a ideia de conjectura? Paradigmas e estrutura das revoluções científicas. Vamos lá. A ciência começa com uma hipótese, uma conjectura, uma afirmação, uma teoria sobre o mundo, formulada com base em alguma intuição ou observação preliminar. Veja bem que o Popper aqui, ele não elimina a observação, uma vez que a observação é um ponto principal para a gente chegar a qualquer nível e estrutura de conhecimento. Acontece que essas conjecturas não são baseadas em evidências confirmatórias, mas são propostas para serem testadas. Isso é um ponto importante, né? Enquanto o indutivismo partia de uma evidência empírica, né, e chegava a uma certeza, as conjecturas não são baseadas em evidências confirmatórias, mas elas servem como modelo para ser testadas, testadas para serem refutadas ou comprovadas. O critério para afirmar a cientificidade de uma teoria, a sua falseabilidade. Uma teoria só será científica se for passível de refutação. Então, a refutação é o modelo que o Popper cria para identificar ou para verificar os limites de atuação da ciência. Ela não mais parte de dados observáveis, né, que são considerados a priori como verdadeiros, mas ela parte de dados observáveis para ser refutada ou comprovada. Daí a ideia de falseabilidade. Segundo Popper,
A falseabilidade ajuda a demarcar claramente o que é considerado ciência e o que não é ciência. Teorias que não podem ser testadas e refutadas empiricamente, como muitas alegações pseudocientíficas, não atendem ao critério da falseabilidade e, portanto, não são consideradas científicas. Então, o modelo de ciência para o Karl Popper é o modelo da falseabilidade. O modelo para testar se uma ciência é falsa ou é verdadeira. A falseabilidade é o critério metodológico de cientificidade para o Popper. Para objetivar resultados, se constrói uma teoria em que se tenta falsificar o que possa ser refutada. É o verdadeiro critério que divide o científico e o não científico. Vejamos como o Popper explica isso. Falseabilidade ou refutabilidade é a propriedade de uma asserção, uma ideia, uma hipótese ou teoria possa ser mostrada falsa. Em vez de buscar a verificação de experiências empíricas, buscava fatos particulares que refutariam a hipótese. Então, o método do falsificacionismo do Popper é aquele pelo qual a gente busca o cientista, ou seja, o cientista, né, busca um dado, um caso específico para a partir daí falsificabilizar aquela teoria. Então, se aquela teoria for resistente ao falsificacionismo, essa teoria ela é consistente. Agora, se ela não resistir à falsificabilidade, essa teoria tem que ser substituída por outra. Aí a ideia de que a ciência, segundo Popper, não é acumulativa. Ela é também de rupturas. Porque o falsificacionismo, a partir do momento que desconstrói uma teoria, ele rompe com os dados daquela teoria. Então, da mesma forma que o Kuhn, há uma ideia aí de ruptura para a transformação da ciência. Ora, já que o método indutivo não é o suficiente para lidar, segundo Popper, com os pressupostos de uma ciência, ele vai criar o que ele denomina de método hipotético dedutivo. O que seria esse método hipotético dedutivo? É aquele preconizado por Popper que considera dois pressupostos que permitem distinguir o conhecimento científico dos demais conhecimentos. Primeiro, nenhuma teoria científica pode ser confirmada como sendo verdadeira. Segundo, uma teoria científica só pode ser provada que é falsa. Então veja bem, duas questões principais aqui colocadas, né? Nenhuma ciência pode ser verdadeira, né? Nenhuma teoria científica pode ter o status de verdadeiro. Somente pode ser falsa, provada como falsa. Por que o Popper está colocando esses dois pressupostos como o fundamento do que ele entende sobre o método hipotético dedutivo? Vamos lá. O método hipotético dedutivo consiste na construção de conjecturas e hipóteses. Constrói uma teoria que elabora hipóteses a partir dos quais as conclusões obtidas podem ser deduzidas e através dos quais podem fazer previsões que podem ser refutadas ou aceitas. Ou seja, o método indutivo é aquele método que pode construir um dado, né, para que a partir daquele dado que não está confirmado, pode ser refutado ou pode ser aceito pela comunidade científica. O método hipotético dedutivo consiste em três elementos principais, segundo o Popper: a falibilidade, a generalidade e a testabilidade. Uma conjectura deve ser formulada de tal forma que possa ser potencialmente refutada por meio de testes empíricos. Segundo, a generalidade
Uma conjectura é geralmente formulada em termos abrangentes, buscando explicar um conjunto amplo de fenômenos e observações. E a testabilidade. Uma conjectura deve ser passível de ser testada por meio de experimentação ou observação. Vamos ver como é que funciona isso. Né? Olha como é que é um método hipotético formulado pelo Popper. Primeiro tem um problema, que resulta de uma observação ativa. Veja bem que não é abandonado a observação. O problema surge em função de um interesse ou uma crença particular. A partir daí eu formulo uma hipótese. A formulação de hipótese é uma atividade criativa, resulta de um raciocínio abdutivo. As hipóteses são explicações provisórias, são conjecturas. Então, uma hipótese serve, né, como um parâmetro, né, um parâmetro provisório, né, pelo qual nós podemos comprovar ou não uma verdade. E a partir da formulação de hipóteses, há uma dedução de consequências. Depois da formulação das hipóteses, deduz-se as consequências a partir dela. As hipóteses são testadas, experimentadas, confrontadas com a realidade. Os resultados podem confirmar ou invalidar as hipóteses. Né? Então, esse é o método hipotético dedutivo formulado pelo Popper. Exemplo de aplicação do método hipotético dedutivo. Constatação do problema. Numa determinada universidade, após o almoço, alguns alunos apresentam estar muito atento às aulas, enquanto outros se revelam particularmente desconcentrados, o que deixa o professor intrigado. Formulação da hipótese. Poderá a diferença nos níveis de atenção dos alunos estar associada ao fato de uns terem consumido café após a refeição e outros não terem feito? Veja bem, a hipótese ela não está afirmando nada como método indutivo. A hipótese não afirma nada, ela coloca a questão provisória que deve ser refutada ou não. Dedução das consequências. Se a concentração dos alunos for determinada pelo consumo do café, então os alunos que tenham consumido o café terão melhores prestações que aqueles que não tenham feito o consumo. Experimentação. Submete os alunos a alguns testes em que o fator de concentração fosse avaliado. Em seguida, divide-se os alunos em 3 grupos. Os membros do primeiro grupo tomariam café. Os membros do segundo grupo não tomariam café. Os membros do terceiro grupo tomariam café descafeinado, mas se lhes ia dito que estavam a tomar café. Em seguida, voltar-se-iam a submeter-se todos os alunos a uma nova bateria de testes e procurar-se-ia aferir se existe alguma diferença significativa nos resultados dos 3 grupos. Principais características da falseabilidade. A testabilidade, né, conforme o exemplo. A proposição científica deve ser passível de teste, ou seja, deve haver algum tipo de experiência ou observação que possa confirmar ou refutar a teoria. Exemplo, a teoria de Einstein sobre a relatividade foi testada por meio de experimentos e observações, como a curvatura da luz ao passar perto do Sol. A possibilidade de refutação. A teoria deve ser formulada de forma que, se os resultados de um experimento forem contrariados a ela, ela pode ser refutada. Isso significa que a teoria não pode ser construída de maneira que qualquer resultado seja interpretado como uma afirmação. Exemplo, a teoria do heliocentrismo, de Copérnico, foi uma proposta científica falsificável, pois poderia ser refutada por observações astronômicas. A refutação é o processo pelo qual uma teoria ou hipótese é testada. E se for contradita pelos dados experimentais ou observacionais, ela é considerada falsa ou, no mínimo, incompleta. A provisoriedade e a impermanência, isso é um dado importante. As teorias científicas, segundo Popper, nunca são absolutamente verdadeiras, mas sim provisórias, passíveis de refutação. Mesmo que uma teoria resista a muitas tentativas de falsificação, ela pode ser superada por uma teoria melhor no futuro. Exemplo, a teoria de Newton sobre a gravitação
foi substituída pela teoria da relatividade de Einstein, que foi capaz de refutar certos aspectos da teoria de Newton. A ciência avança por refutação e não por confirmação, segundo Popper. A ciência avança de maneira mais eficaz quando quando se concentra em tentar refutar teorias, ao invés de procurar evidências que as confirmem. Cada refutação de uma teoria pode abrir caminho para uma melhor teoria. Exemplo, a teoria da evolução de Darwin tem sido testada em diversas circunstâncias e até o momento não foi refutada. No entanto, novas descobertas podem eventualmente modificar ou refinar a teoria. Exemplo de falsificabilidade: teoria da pseudociência ou teoria pseudocientífica. Uma afirmação de que um dia o homem vai encontrar a cura para todas as doenças não é falsificável. Não podemos conceber um experimento que prove que isso está errado em todas as circunstâncias, pois é impossível refutar completamente uma afirmação tão ampla e tão vaga. A teoria científica. A afirmação os humanos evoluíram por meio da seleção natural pode ser testada e refutada. Se descobrirmos evidências claras de que os seres humanos evoluíram de uma maneira que contradiz essa hipótese, ela poderia ser refutada assim. Implicações filosóficas da teoria da falseabilidade. Conhecimento científico como provisório. O conhecimento científico para Popper é sempre provisório e nunca pode ser considerado final ou definitivo. Crítica ao positivismo lógico. A teoria da falsificabilidade de Popper também representa uma crítica ao positivismo lógico, que defendia que a ciência deveria se basear apenas em observações empíricas verificáveis. Popper acredita que a ciência é mais do que apenas observação e confirmação, sendo essencial a capacidade de refutação de teorias. Aqui eu coloquei um quadro, para a gente fazer uma comparação entre a teoria da falsibilidade e lá o problema do paradigma do Kuhn. Como é que se dá o critério de progresso científico para o Popper através da falsificação contínua? Lembrando que para o Kuhn, a ciência progride através das revoluções científicas ou paradigmáticas. O papel das teorias. Para o Popper, a falseabilidade é sempre provisória, sempre sujeitas a teste, enquanto que para o Kuhn os paradigmas dominam até as crises que levam às revoluções. A objetividade, baseada em testes empíricos, segundo Popper, influenciada, segundo Kuhn, por influências e consensos sociais. Exemplo, a relatividade de Einstein, refutando a física de Newton. No caso do Kuhn, a transição da física clássica para a quântica como uma mudança de paradigma. A falsificabilidade nas ciências contemporâneas. Na medicina, hipótese, vacinas causam autismo. Refutação, estudos epidemiológicos. Exemplo, meta-análise de 2019 com 1,2 milhões de crianças não encontraram essa correlação. Inteligência artificial, hipótese. Redes neurais sempre melhoram com mais dados. Refutação. Casos de overfitting demonstram limites, exigindo métodos de regularização. E o legado de Popper para a ciência? O problema da demarcação e o critério de falsificabilidade. Popper buscou estabelecer uma linha provisória clara entre ciência e não ciência, pseudociência e metafísica. Propôs a falsificabilidade como critério fundamental de demarcação da ciência. Uma teoria só é científica se puder potencialmente ser refutada pela experiência. Rejeitou a verificação como critério científico. Nunca podemos provar definitivamente uma teoria, apenas falsificá-la. Uma teoria genuinamente científica deve fazer previsões arriscadas, que possam ser testadas e potencialmente falsificadas.
O racionalismo crítico. Popper desenvolveu uma filosofia baseada no criticismo racional, como alternativa ao positivismo lógico. Defendeu que todo conhecimento é provisório e revisável. Valorizou a crítica permanente como motor do progresso científico. Rejeitou o relativismo, defendendo a objetividade científica. Influenciou profundamente a metodologia científica moderna, forneceu ferramentas consensuais para distinguir ciência de pseudociência. Estabeleceu bases para o conceito de ciência como conhecimento provisório e falível. Bem, pessoal, com isso nós fechamos a aula 13 e a aula 4, Paradigmas e Estrutura das Revoluções Científicas, Karl Popper e a Falsificabilidade. Correspondem às 2 aulas que nós não tivemos, né? E que, para não atrasar o conteúdo, eu preferi colocar essas aulas online para vocês assistirem. E eu pretendo também marcar um dia à distância também, pelo Google Meet, para a gente fazer uma revisão e também tirar as dúvidas, né, que porventura vocês podem ter com relação a essas 2 aulas, tá bom? Semana que vem, então, nós teremos aula normal, com conteúdo presencial, e eu vou mostrar para vocês o nosso cronograma com relação aos conteúdos, a mais um PBL que nós faremos, e também a nossa prova presencial, nossa última prova da disciplina. Então, fico à disposição aí para qualquer dúvida e esclarecimentos na próxima aula. A gente se vê então, pessoal. Um abraço a todos. Espero que tenham gostado da aula. Foi corrida. Acho que uma aula muito extensa, cansativa. Vou deixar o material também à disposição para vocês consultarem, tanto o slide quanto os textos para vocês lerem. E é isso. Até a próxima.